aqui, ó. Aqui na minha tela você está vendo na cor azul a taxa de juros americana, tá? US Interest Rate. E na cor verde você está vendo BR, né? Brasil Interest Rate, que basicamente é a taxa de juros. Então você pode ver uma coisa. A nossa taxa de juros sempre é maior que a taxa de juros americana. Isso tem uma razão, isso tem um porquê. Com o passar do tempo, tá? Até aqui mais ou menos 2013 por aí, a gente conseguiu reduzir esse diferencial de juros. A gente conseguiu derrubar mais os juros em relação aos juros americanos. E ali de 2013 para frente, a nossa economia está estagnada, entramos numa grande crise, depois voltamos, mas o fato é que a nossa economia está numa grande estagnação nos últimos 10 anos. Né? Então a gente não consegue mais reduzir o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos e o que a gente consegue manter é ali algo no entorno entre, no mínimo, 3 a 4%. E por que a nossa taxa de juros tem que ser maior? Porque a taxa de juros de uma economia é basicamente a rentabilidade média da renda fixa naquela economia. Então, quando que você consegue de rentabilidade na renda fixa? Em média, nos Estados Unidos, 5,5%. Quando que você consegue em média no Brasil? Hoje, 12,25%. Né? Então, por que a nossa taxa de juros não pode ser abaixo de 5,5%? Porque absolutamente ninguém, nenhum grande investidor vai querer emprestar dinheiro para empresas brasileiras, vai querer investir em renda fixa no Brasil, se consegue uma taxa igual, parecida, similar ou até maior no exterior, nos Estados Unidos. E se você tem essa dinâmica acontecendo, uma taxa de juros no Brasil igual à americana, uma taxa de juros levemente acima da americana, ou uma taxa de juros menor que a americana, esses investidores estrangeiros que têm recursos aqui no Brasil, o que eles fazem? Tiram todos os seus dólares do Brasil, a cotação do dólar duplica, triplica, quadruplica, e o que você vê acontecendo? Dólar sobe, inflação sobe, caos na economia como um todo. Então é por isso que a nossa taxa de juros sempre tem que ser acima da taxa de juros americana. E se a taxa de juros americana não vai mais subir e o mercado de trabalho já está enfraquecendo, ou seja, a inflação deve começar a desacelerar nos Estados Unidos, daqui a pouco eles vão reduzir juros. E isso abre margem para os nossos juros caírem mais. Porque sempre, decora o númerozinho aí, tá? Eu não precisa entender o porquê agora. Esse vídeo não é específico sobre isso. Mas nós precisamos ter pelo menos uns 4% a mais de juros do que os Estados Unidos. Se a gente tiver menos do que isso, vai dar problema. Mas com uma visão de que a taxa de juros americana pode começar a cair daqui 6 meses, daqui 1 ano, o que acontece? A nossa taxa de juros pode cair com mais força daqui 6 meses, daqui 1 ano. Daqui até lá a gente vai reduzindo em 0,5% e vamos aguardando, vendo como é que o cenário melhora, se materializa, como é que as coisas vão acontecendo. Mas o fato é que tivemos esse conglomerado de fatores. Taxa de juros, uma visão mais tranquila do Banco Central americano. Dados de seguro-desemprego, dados de emprego, criação de novas vagas de trabalho menores do que o esperado. Isso dá margem para a gente reduzir ainda mais a taxa de juros. E aqui que está o ponto. Se a taxa Selic cai mais aqui no Brasil, o que acontece? As empresas passam a lucrar mais automaticamente. Por quê? 99% de todas as ações, todas as empresas que têm ações na bolsa têm dívidas. E essas dívidas, uma boa parte delas, são atreladas ao CDI, que é uma taxa muito próxima da taxa Selic, é 0,1% abaixo da taxa Selic. Tá? Então, se a taxa Selic cai, os juros que as empresas pagam pela sua dívida diminuem. Se você paga menos juro pela dívida, o que sobra lá na última linha do balanço? As empresas passam a lucrar mais. E se as empresas passam a lucrar mais, primeiro efeito, elas vão distribuir mais dividendos para aquelas que distribuem dividendos. Segundo efeito, aquelas que não distribuem dividendos, elas podem reinvestir mais no negócio para o negócio expandir e crescer, mas o fato é que gerou mais lucro, é mais valioso. É mais valioso, faz sentido eu pagar um preço mais alto por essa ação. Por isso que as ações valorizam quando a gente tem um cenário de uma queda na taxa de juros mais persistente, um cenário mais basilar, não uma canetada para reduzir a taxa de juros como foi feita na Turquia. Isso aconteceu, né? Esse é um grande perigo. Quer reduzir a taxa de juros na canetada? O que aconteceu com o dólar lá? Quadruplicou. O que aconteceu com a inflação? Foi para 80%. Mas agora a gente tem um cenário de fundamento mais pró-redução na taxa de juros de forma consistente. Quando isso acontece, a gente vê as ações disparando, é o que a gente está vendo. Construtoras, um perfil específico de ações que eu falo bastante para vocês, uma ação tática, não é para representar a maior parte do seu patrimônio, pequena parte. Mas um tipo de ação tática para esse momento, a gente vê, por exemplo, a construtora que eu mais gosto, tá? A construtora da minha preferência, valorizando, isso não é uma recomendação de investimento para você, mas valorizando hoje, olha aqui, quase 8%.
Tá? Essa é a construtora da minha preferência, não é uma recomendação para você, eu tenho investimentos nela, eu falo isso há muito tempo, mas valorizando quase 8%, por quê? Juros para baixo é mercado imobiliário para cima, não tem jeito, as construtoras recebem grande parte disso, quando a gente pega ações bem defensivas desse setor, a gente consegue potencializar bastante a rentabilidade, tá? Então, agora você entende por que essa grande alta nas ações está acontecendo.